Como que foi o mês de interconsulta? Gente, foi muito bom, mas foi muito desafiador também. Os primeiros dias a gente fica animado, a gente conhece um monte de gente e tal, aí vai passando os dias, vai aparecendo umas coisas difíceis. Então eu vou comentar um pouco como é que foi esse mês e como é que foram os casos que eu avaliei ao longo do mês. Então assim, na interconsulta a gente fica... Então eu estava pela interconsulta de neurologia, então a gente fica disponível para todas as outras especialidades de pacientes internados, principalmente em leito de UTI e enfermaria. Então preciso de neurologistas para avaliar, me chamavam. Tá. Geralmente eles chamavam no sistema do prontuário de computador lá, mas muitos chamavam pelo WhatsApp também, o pessoal às vezes entra em contato por fora e às vezes pelos dois também. A questão é que assim, a gente tem que estar disponível, tem que estar aberto. Se for uma urgência, a gente vai na hora. Se não for urgência, a gente pode ver às vezes várias horas depois, no dia seguinte, ou às vezes mais para frente. E quando a interconsulta é bem indicada, é bom, é muito bom. Você aprender as coisas, né? Só que quando não é bem indicado, fica muito difícil. Às vezes quando, assim, a sensação que dava era que às vezes queriam que eu desse uma olhadinha só que não é assim, sabe? Dar uma olhadinha só. É um trabalho sério, você tem que revisar toda a história do paciente, tem que ver todos os exames, checar a imagem dos pacientes. Então assim, não dá para dar uma olhadinha para dar um parecer, entendeu? Do nada assim. E bom, a impressão que meus colegas e eu temos lá na neuro é que quando a gente pede interconsulta é porque a gente realmente não sabe, está com muita na dúvida e a gente precisa de ajuda de uma especialidade. E eu não tive muito essa impressão na interconsulta da neuro de que às vezes assim querem só quer que a gente dê uma olhadinha, quer que a gente tire a responsabilidade às vezes de uma coisa ou de outra, quer que a gente revise toda a história da pessoa pela pessoa. Então eu ficava um pouco chateado com as interconsultas desse teor, mas as outras são todas muito boas. Bom, o que eu posso falar que apareceu bastante? Caso de vascular, então apareceu AVC isquêmico, AVC hemorrágico, AVC isquêmico com transformação hemorrágica, AVCs com trombectomia, geralmente é o pessoal do PS lá que fazia, ia para o leito de UTI depois, aí eu avaliava. Então trombectomia é quando entra lá com o catéter para tentar tirar o trombo lá em cima. Teve um AVC hemorrágico que fizeram drenagem do hematoma, a neurocirurgia entrou. Teve AVC depois de infarto, AVC depois de uma parada cardíaca. Teve um AVC por endocardite, então o paciente estava internado semanas lá. E teve um déficit transitório, durou poucos dias, de afasia, dificuldade de distúrbio de linguagem. E aí ele estava tratando para endocardite, aí ficou nessa causa. AVCs em pacientes com neoplasia junto, então aumenta os fatores de hipercoagulabilidade, e aí forma trombo. E isso, nesses casos, costuma dar AVCs em diferentes territórios, né? Porque a maior parte dos AVCs, sei lá, hipertensão, cardioembólico, tem umas características específicas, sabe? Quando dá diferente AVCs em locais diferentes, geralmente é porque tem vários êmbolos se formando, né? Esses foram os principais. Então, eu avaliava os pacientes, discutia com a equipe da neurovascular, todos muito tops. Outras causas muito comuns que apareceram: encefalopatias de múltiplas causas, maior parte metabólicas, urêmicas, hipóxico-isquêmicas, por hipoglicemia também prolongada. Outra causa comum, delírio. Então, delírio, todo paciente internado com distúrbio ali, né? Ele altera o nível de consciência, fica confuso, não fala coisa com coisa. Se vocês falam com a gente depois de um plantão sem comer, sem entender, a gente fica confuso, no barulho, não... Então, foi muito comum, né? E o manejo disso às vezes é tratar as causas, é reavaliar, às vezes entrar com remédio. Então, apareceu bastante delírio. Teve um caso de um abscesso cerebral, a gente avaliou a imagem e tal, orientou
a infecto, entrar e a neurocirurgia. Teve um caso de uma reação extrapiramidal depois de receber Aldol, começou a ter uns tremores esquisitos lá. Recebeu Aldol por agitação, começou a ter uns tremores. Vários casos com de neoplasias. Teve um que era CA de mama com mioclonias. Teve uma perda de força que a gente investigou bastante, mas que no final das contas a gente entendeu que era funcional, porque não mostrou nenhum distúrbio tanto em ressonância quanto tanto eletromia ou algum distúrbio metabólico que a gente não flagrou. Hidrocefalia de pressão normal, isso apareceu bastante também. Hidrocefalia de pressão normal, vou até fazer um vídeo a respeito disso, mas assim, é todo um contexto, sabe? Não é uma tomografia que vem sugestiva de hidrocefalia de pressão normal, que é. E é muito difícil de fazer avaliação cognitiva desses pacientes internados, às vezes por outro motivo, paciente entubado, tudo ruim. Não dá pra você fazer uma avaliação cognitiva adequada, sabe? Então essa era uma das causas que aparecia bastante. Apareceu uma neurocicercose, apareceu uma síndrome de Tourette, que é interessante, aquele dos tiques, assim. É bastante interessante. Apareceu alguns despertares ineficazes, que podia ter crise subclínica ou não. Estado minimamente consciente depois de algum insulto. Suspeita de lesão axonal difusa, né? Tem um trauma, principalmente na TCE muito grande, tem aquela lesão que é como se fosse por cisalhamento, né? Você desliza todos os fios ali e dá um rebaixamento de nível de consciência muito grande depois de um TCE. Crises não epiléticas psicogênicas apareceu bastante também. Talvez uma das causas mais comuns que aparece pra gente, né? Crise não epilética psicogênica. Carcinomatose meníngea, cefaleia após raquianestesia, apareceu um Churg-Strauss, um Vogt-Koyanagi-Harada. Teve um caso emblemático também o paciente fez uma cirurgia e depois teve uma tetraplegia transitória. Ele ficou uns 3, 4 dias sem conseguir mexer. A gente investigou, fez ressonância, a gente achou que era AVC e a gente não descobriu a causa exatamente. Ficou como possivelmente efeito tardio do bloqueador neuromuscular que ele fez, mas ele recuperou total. Chegou porfiria intermitente aguda, lúpus, síndrome de Horner. Pacientes com demência em insulto aguda, isso é complicado também, porque o paciente, sei lá, tem uma pneumonia, está entubado lá, ou acabou de desentubar, pergunta assim, a gente queria saber se ele tem demência ou não, mas assim, a avaliação cognitiva nesse caso fica totalmente prejudicada também, tem que tirar ele do ambiente, ele tem que recuperar um pouquinho e a gente consegue avaliar direito de forma ambulatorial, né? No paciente internado é muito difícil. Apareceu uma paraparesia espástica tropical, neuralgia pós-herpes zoster, Parkinson, pré-eclâmpsia, lombalgia. É isso que eu anotei de todos os casos. Então, assim, foi um mês muito bom. Estressa um pouco porque você está sempre fazendo muita coisa. E sempre vários líquores, né, que a gente foi ajudando aí ao longo do mês. Mas no final das contas é muito bom, assim. O que fica de mensagem é que, assim, é importante, é um estágio muito importante. É interessante conhecer todas as especialidades e tal. Mas acho que ter parcimônia para pedir interconsulta, assim. Não pode ser nem mão leve, nem mão pesada, sabe? Qualquer coisa já chama, às vezes, o neuro e, sim, as coisas básicas ainda não foram pedidas. Então, assim, eu ficava feliz quando eu tinha uma interconsulta e o pessoal já chegava assim, já fiz isso, já fiz uma tomografia, tô pensando nisso. Agora, quando faz meio tipo, não sei o que tá acontecendo e aí você fala, não, mas tem um exame de sangue? Eu falo, não tem, sabe, alguma coisa assim. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.